Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa tecnologia que pode de verdade virar o jogo de como a gente diagnostica doenças do coração. Uma ferramenta que promete resultados precisos em minutos e não em horas. Para começar, vamos pensar numa pergunta que parece coisa de filme, mas não é. E se o infarto pudesse ser diagnosticado antes mesmo da pessoa chegar ao hospital? Essa não é uma questão para o futuro, não. É exatamente o problema que a tecnologia de hoje está tentando resolver. Para entender a importância disso, a gente precisa falar sobre urgência. Nós estamos literalmente numa corrida contra o relógio do coração. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo e elas podem criar um ciclo vicioso terrível. O infarto do miocárdio pode levar à insuficiência cardíaca, e a insuficiência cardíaca, por sua vez, aumenta muito o risco de um novo infarto. É uma bola de neve perigosa que precisa ser parada o quanto antes. E para quebrar esse ciclo, os médicos buscam por pistas no sangue, que a gente chama de biomarcadores. Pensa neles como se fossem mensageiros. A troponina cardíaca I, ou CK-TNI, é o sinal de alerta máximo para um infarto. A CKMB ajuda a identificar se um segundo ataque aconteceu, e o NT-proBNP, bom, ele mostra se o coração está sob estresse, que é um marcador-chave para a insuficiência cardíaca. Medir os três ao mesmo tempo dá um panorama muito mais claro. E aqui está o ponto crucial de tudo: o tempo. A intervenção rápida, especialmente naquela primeira hora de ouro depois de um infarto, é absolutamente decisiva para a sobrevivência e para minimizar os danos no coração. Cada minuto perdido significa músculo cardíaco que morre e não se recupera. Então, se a velocidade é tão essencial, o que é que nos atrasa hoje? Vamos dar uma olhada no gargalo dos exames atuais. Olha só o contraste que essa tabela mostra. O método convencional na esquerda é lento, mais de 2 horas, ele só existe em hospitais grandes, precisa de técnicos especializados e de uma quantidade considerável de sangue. Agora, olha para a direita. É a promessa da nova tecnologia, um aparelho chamado XVFA. Resultados em menos de 23 minutos, pode ser usado em qualquer lugar, testa os 3 marcadores de uma vez e precisa só de uma gotinha de sangue. É uma mudança de paradigma total. E essa mudança toda vem num formato bem pequeno. Vamos conhecer a estrela da nossa análise. Um laboratório portátil que cabe na palma da mão. É isso aqui, o sistema XVFA. Ele é composto por um leitor portátil e um cartucho descartável feito de papel. É compacto, é prático e foi projetado para levar o poder de um laboratório de diagnóstico para o lado do paciente, seja numa ambulância, numa clínica de cidade pequena ou na correria de uma emergência. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o dispositivo XVFA faz 3 promessas fundamentais. Velocidade, para agir dentro daquela hora de ouro. Abrangência, medindo os 3 biomarcadores essenciais de uma só vez. E portabilidade, levando o teste para onde ele é mais necessário. Mas como ele consegue ser tão rápido e completo ao mesmo tempo? A mágica, digamos assim, está no que é chamado de detecção em modo duplo. Vamos entender isso melhor. O maior desafio técnico é que esses biomarcadores não são todos iguais. Alguns, como o CKMB e o NT-proBNP, estão no sangue em quantidades relativamente grandes, que a gente mede em nanogramas. Mas outros, como a troponina, a CTNI, nossa, aparecem em quantidades minúsculas, 1000 vezes menores, são picogramas. Para detectar isso, é preciso uma sensibilidade absurda. O problema é que a faixa de concentração que precisa ser medida é enorme. Usar um método só seria como tentar usar uma régua escolar para medir tanto a espessura de um fio de cabelo quanto a distância até a Lua. Simplesmente não funciona. A solução engenhosa para isso é a detecção em modo duplo. Pensa numa câmera com 2 lentes, uma normal, para a luz do dia, e outra de visão noturna, para enxergar no escuro. A ideia aqui é a mesma. O sistema usa um método que detecta a cor, o colorimétrico, para os biomarcadores que estão em abundância. E para aqueles mais raros, de baixíssima concentração, ele usa um método quimioluminescente, que detecta uma luz muito fraca. 2 modos, um único teste cobrindo toda a faixa necessária. Tudo isso, na teoria, soa fantástico, né? Mas e na prática, no mundo real, funciona? Vamos ver a prova com amostras de pacientes. O processo é incrivelmente simples. Primeiro, uma gota do soro do sangue é misturada com reagentes e colocada no cartucho. Isso leva 10 minutos. Depois, o cartucho é lavado por 8 minutos. E por fim, ele é colocado no leitor, que dá um resultado automático em menos de 5 minutos. Simples, rápido e tudo automatizado. E isso nos leva ao primeiro resultado impressionante.
Menos de 23 minutos para um diagnóstico cardíaco completo. Lembra daquelas mais de 2 horas dos métodos de laboratório? É uma economia de tempo que pode literalmente salvar vidas. E o segundo resultado, igualmente importante, essa velocidade toda não vem com perda de precisão. Em testes com 92 amostras de pacientes, o aparelho mostrou uma precisão de mais de 96% em comparação com os testes de laboratório tradicionais. Ou seja, ele é rápido e confiável. Com resultados assim, a gente começa a imaginar as implicações maiores, né? Vamos dar uma olhada no futuro do diagnóstico. Essa citação do artigo de pesquisa original resume tudo perfeitamente. A tecnologia resolve limitações antigas dos testes feitos no local de atendimento, combinando sensibilidade, a capacidade de fazer múltiplos testes e automação em um único aparelho compacto. O impacto potencial disso é enorme. Significa decisões mais rápidas e mais precisas nos prontos-socorros. Significa levar diagnóstico avançado para áreas rurais e com poucos recursos. Facilita o monitoramento de pacientes crônicos em clínicas locais. E, no fim, reduz custos para o sistema de saúde e o fardo para os pacientes. É a democratização do diagnóstico. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se um laboratório em um chip pode revolucionar o tratamento cardíaco, quebrando as barreiras de tempo e de acesso, quais outras doenças são as próximas da fila? O potencial para transformar o diagnóstico para uma série de outras condições está apenas começando a ser explorado.